O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Meus amados, nós estamos vivendo tempos obscuros, e isso não é novidade para ninguém. Porém, mesmo o cenário sendo de total desesperança, e ainda que muitos pensam que é o fim, que não vai dar mais, pois as potestades das trevas estão tomando o poder, meus amados. Elas estão tomando o poder. E aparentemente elas estão vencendo essa luta, meus amados. Eu quero lhes dizer que nós devemos olhar para Cristo. Quando pensarmos que acabou, coloquemos, por favor, os nossos olhos em Jesus. Tenha fé que Deus vai e já está agindo em nosso favor, meus irmãos. Por mais difícil que as coisas estejam, Deus está no controle. Na verdade, Ele nunca o perdeu. Por mais que estamos passando pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco e nesse vale Ele é o nosso guia. Se nós estamos vivendo uma vida de obediência a Deus, se nós estamos renunciando a nós mesmos todos os dias, o Senhor é conosco por onde quer que andemos. Então nós não devemos nos desesperar nunca. Continue firme e Ele será o seu guia. E se temos o Senhor como guia em nossa vida, não devemos nos desesperar, pois nunca houve alguém que estivesse com Jesus e fosse destruído. Jesus nunca entrou em uma batalha para perder. Em toda luta que ele entra, ele é vencedor. Nunca houve alguém que confiasse no Senhor e fosse abandonado. Pois ele mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Salmos 37, 25 diz isso. Por acaso falaria o Senhor e não cumpriria, meu amado? E por acaso Deus é mentiroso? Claro que não. Nós vemos isso quando ele diz em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria, meu amado? Por acaso Deus é mentiroso? Deus dá, como dizem aqui na minha região, Deus não dá ponto sem nó. Então creia. Às vezes, Deus ele nos permite, meus amados, passar por momentos difíceis para nos mostrar que a nossa estabilidade deve estar nele, não em coisas, não em pessoas, não em momentos, mas em Jesus Cristo. E quando aprendemos a confiar em Deus, a esperar de verdade, então a promessa que ele nos faz em Romanos 8, 28, que lá diz que todas as coisas cooperam para os que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então essa promessa se cumpre e se torna real. Por isso, digo, espere no Senhor. Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere no Senhor, que ele vai se inclinar para ti, os ouvidos dele se inclinarão ao seu clamor, e ele ouvirá, e ele agirá com poder. Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse que te livraria do fogo, mas ele disse que estaria com você na fornalha se fosse necessário. Pois ele é fiel e não descumpre o que ele já disse. E é durante as dificuldades que os milagres, os livramentos acontecem. É chegada a hora do sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, você tem que crer. Mas para isso é preciso renunciar ao seu próprio eu, suas vontades, os seus planos, para aderir às vontades e os planos de Cristo na sua vida. E esses planos, é esses planos que ele quer dar a sua vitória. Ele quer dar a sua vitória para nós, amados. Ele quer te dar uma nova vida, uma vida cheia de vitória na cruz, que ele lá mostrou o amor na cruz, a nossa vitória na cruz.
mas nós devemos seguir um novo caminho, o caminho que ele abriu para nós, a fim de que chegássemos ao Pai e vencêssemos esse mundo que jaz no maligno, esse mundo onde o diabo é príncipe. Nós venceremos se permanecermos no caminho com Deus, o obedecendo, o honrando e o amando de todo o nosso coração e de todo o nosso ser. Lá em Apocalipse, que é um texto muito, como diz, né, muito propenso para os nossos dias. Apocalipse 2, versículo 10 diz: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O finalzinho do versículo diz isso, então permaneça fiel. Embora que tudo esteja desabando ao seu redor, tudo que você não veja mais motivo para crer, para continuar crendo, para continuar na caminhada com Deus, permaneça fiel. Ser fiel até a morte. Se chegar a hora e se chegar o momento de você precisar morrer pelo Evangelho, seja fiel até a morte. Nós estamos quase aí na época de Natal. Nós devemos continuar firme. Lógico, a gente sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas é uma data que a gente pega para se lembrar dele. Devíamos fazer isso todo dia, mas algumas pessoas pegam essa data e refletem mais a fundo. Então seja fiel até a morte. Não desanime, o Senhor é contigo. Não perca as esperanças, pois Ele é o teu Deus. Clama a Ele e Ele te responderá. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.